vamos continuar falando sobre a fé de Oeiras, né, minha gente? Porque durante a procissão do fogaréu, aqui no período da Semana Santa em Oeiras, o matraqueiro sai na frente carregando a matraca, que simboliza o som da passagem dos soldados romanos na perseguição de Jesus. E aqui, minha gente, em Oeiras, tem formação para matraqueiro, para que realmente não se perca essa tradição. E eu vou conversar agora com o Farias Rosário, que vai falar para a gente mais detalhes. Chega mais! Bem-vindo aqui à nossa live, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus, muito obrigado pela acolhida. Saudações especial a você, telespectador da Rede Meio Norte, especialmente aos oeirenses que estão acompanhando a nossa programação. É um grande prazer colaborar com a história da nossa cidade, para que Oeiras seja reconhecida, vista, porque todo mundo merece saber de nossas tradições culturais e também religiosas. Ah, é verdade, viu? É tudo muito lindo, muito bonito de ver, né? Essa tradição que vocês mantêm já há tantos anos. E me conta um pouquinho mais, Farias. Primeiramente, vamos explicar para o pessoal de casa o que é a matraca. Muito bem. A matraca, primeiramente de tudo, ela é um instrumento de comunicação. Talvez eu creio que seja o instrumento mais simples de comunicação, já que o tambor também... O tambor ele é simples, mas ele é complexo, porque ele também tem seus códigos de comunicação. A matraca, ela não tem nenhum ritmo, não tem nenhuma cadência, não tem nenhum sotaque. Ela simplesmente faz barulho. A origem da matraca, historicamente falando, surgiu no Extremo Oriente, lá na China, no Japão, onde os soldados, quando iam guerrear, levavam instrumentos parecidos para fazer muito barulho, para impressionar as tropas rivais. Então, eles saíam correndo, balançando as matracas, para simbolizar que estavam com uma grande força militar. Então, tipo um aviso, um aviso de que ali estava um poderoso exército. Então, a matraca também foi utilizada como símbolo da condenação. Porque quando os condenados, os prisioneiros, eram levados pelas ruas, escoltados pelos soldados, tocava-se a matraca para avisar o povo. E também exibiu o condenado à humilhação pública, porque quem escutava esse barulho iria saber o que estava acontecendo e ia ver lá o criminoso no seu pior suplício. E quando Jesus foi condenado pelos soldados romanos, foi preso, não quer dizer que lá tinha as matracas. Poderia até ter tido, mas biblicamente, historicamente, não tem assim uma referência. Mesmo que não tenha havido a matraca, os ibéricos, né, portugueses e espanhóis, associam o uso da matraca como um instrumento de anúncio de suplício, de condenação, e atrelaram a Semana Santa para simbolizarem que durante a procissão do fogaréu, durante a procissão do Senhor Morto, ali estava passando um condenado. No caso, a figura de Nosso Senhor. Entendi. É um som marcante, né? Um som forte, bem alto também. Né? Isso que, tipo assim, de onde a pessoa tá, já identifica que é o som da matraca, né? Exatamente. Este som é para nos fazer lembrar da crucificação de Jesus. Por quê? Porque a matraca ela é composta de madeira e de ferro, né? Os instrumentos da cruz, a madeira, o madeiro da cruz e os pregos que crucificaram Jesus. Então, tipo, quando Nosso Senhor estava sendo crucificado, o martelo bateu no prego, o prego bateu na madeira. Então, produz um som assim. Então, quando você passa uma procissão silenciosa, penitencial, referente ao sofrimento de Jesus, quando você escuta esse som do ferro batendo na madeira, logo vem em mente e na reflexão a crucificação de Jesus. Inclusive, uma curiosidade, na gravação do filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, o som da flagelação de Jesus, no momento da flagelação, eram duas madeiras batendo na outra, para simbolizar o som do chicote, que era muito parecido. Então, quando você toca esse instrumento seco, vulgar, simples, vem todo esse simbolismo, esse significado
que nos faz refletir sobre a paixão de Cristo. E vocês confeccionam também esse instrumento aqui na cidade? Olha, Tem para vender fácil? Como é que é? infelizmente, eu vou falar assim de uma forma pessoal. Aham. Não foi fácil ser matraqueiro aqui em Oeiras. Tudo isso foi uma questão de conflito. Porque aqui em Oeiras, durante muito tempo, as procissões em que tinha matraca, só tinha apenas uma matraca e um matraqueiro. E o matraqueiro não deixava ninguém segurar a matraca, era só ele. Aham. Então, quando eu cheguei aqui em Oeiras em 2017, mas a minha primeira Semana Santa foi em 2018, eu tentei ter acesso à matraca, mas foi recusado esse acesso, me foi recusado tocar a matraca. Então eu digo, vou fazer uma pra mim e vou acompanhar a procissão. Em 2019 cheguei com a minha matraca, tanto que aqui tem um nome Farias, que é minha mesmo. Infelizmente não fui aceito nem pelo matraqueiro, nem por uma boa parte da sociedade oeirense, porque viam isso como uma quebra de tradição, porque durante muito tempo era apenas uma matraca e uma pessoa. Então, o acréscimo de uma outra pessoa, outra matraca, seria uma quebra de tradição. Ao meu ver, não é uma quebra de tradição, mas somar, né? Um complemento para que mostre que é uma tradição que deve continuar e que outras pessoas que têm a vocação, que eu não fui convidado, eu me senti convidado, tem vocação, possa também participar dessas tradições, dessas manifestações como ajudante. Sim, sim. E como é que acontece essa formação para matraqueiros? Aí assim, como só tinha um matraqueiro, não temos assim um conhecimento de que teve formação, porque tipo, tocar a matraca, ela não exige tanta formação, nem tanto noção de ritmo, porque basta apenas balançar de um lado para o outro. O que ela exige apenas a força, porque é durante todo o percurso da procissão. Então, como é uma tradição, como as demais tradições passadas de uma pessoa para outra, quando uma pessoa morria, então uma outra pessoa qualquer assumia, e assim ficava vitalitamente. Entendi. É pesada, Farias? Posso segurar? Pode, fique à vontade. Não é tão pesada, mas... não é tão pesada. Eu vou testar aqui pra gente ver, tá? Vamos lá, vamos ver se eu me dou bem aqui como matraqueira. Vamos lá. É isso mesmo? Muito bem, você acabou de passar no teste de formação de matraqueira. Olha aí, tá Agora, vendo? o segundo teste seria acompanhar a procissão todinha. Agora aí é difícil, porque na procissão do fogaréu só vai os homens. Então, se uma mulher entrar lá tocando matraca, Não dá, não né? dá certo, não. Olha aí, tá vendo? Mas olha, é um som forte, né? Um som alto. E o ritual, né? A tradição é tocar a matraca durante toda a procissão ou tem períodos? Olha, tudo varia de lugar para lugar, porque a matraca ela não é de uso exclusivo oeirense. Todas as cidades históricas que preservam tradições religiosas seculares têm matracas e as suas formas de tocar matraca. Essa forma de matraca aqui, eu julgo ela como uma forma brasileira, porque na Península Ibérica, Portugal e Espanha, eles usam um outro tipo de matraca. É uma vara comprida e na ponta da vara tem um instrumento que gira. Um instrumento de madeira que gira e no giro faz um som de porta rangendo. Aquela é a matraca deles. Essa daqui é a nossa, que eu julgo uma matraca brasileira. Então, tipo, em cidades de Minas Gerais, lá tem dezenas de matraqueiros acompanhando todo o percurso da procissão. Eles tocam o tempo todo. Aqui em Oeiras é assim. Na procissão do fogaréu, é o percurso todo ininterruptamente. Eita. Ininterruptamente. Aham. Reveza de um para outro, tal, mas é ininterrupto. Na procissão do Senhor Morto, como é uma procissão mais silenciosa, mais penitencial, mais de reflexão, a gente só toca algumas vezes. Faz um toque, depois para, aí depois toca de novo e por aí vai. Entendi. E me conta um pouquinho, como é que surgiu o seu interesse, o seu mesmo, né, para ser um matraqueiro? Muito bem. Antes de eu vir morar em Oeiras, eu sou maranhense, vale ressaltar que sou maranhense. Cheguei aqui em Oeiras em 2017. Eu já tinha conhecimento do uso da matraca através de matérias jornalísticas, documentários, mas na minha região não tem essa cultura. Então eu sempre quis ter acesso a essa cultura para ver, para sentir, para fazer parte.
Então, depois que me apareceu essa oportunidade de vir morar em Oeiras, que eu tive esse contato, esse convite, essa vocação, eu quis também fazer parte disso. E mesmo que de primeiro tenha me sido negado o direito de ser um matraqueiro, eu fui em frente e me tornei por conta própria. Olha aí, viu? Porque assim, a gente falando aqui é uma coisa, né? Mas eu acredito que você estar no meio da procissão com a matraca, que é um instrumento que representa tanto, né? Ali na procissão, durante a Semana Santa, essa perseguição aí, né, de Jesus, eu acho que deve ser um sentimento diferenciado, né? O que você sente na hora? É uma grande responsabilidade. Porque o matraqueiro, né, não só o matraqueiro, mas todos aqueles que participam como colaboradores dessas manifestações, têm a missão de evangelizar. Tem a missão de evangelizar e tem a missão também de fazer as pessoas entrarem nesse mistério. Então, quando eu toco a matraca, a minha função é colaborar para que aquelas pessoas que estão participando entrem no sentido que a Semana Santa quer mostrar. Entrem no sentido que o ritual quer repassar. Então a gente não pode fazer isso de qualquer jeito. A gente tem que ter amor por isso. A gente tem que ter um sentimento de pertença a essa história, a essa tradição. E também tem que respeitar os sentimentos das pessoas, né? Porque a matraca, ela não pode ser usada para fazer barulho, para incomodar. Mas não, a matraca ela é usada para fazer a pessoa entrar nessa reflexão. Então, tipo, para mim é uma grande responsabilidade, porque eu encaro isso como uma missão. É verdade, viu? É algo que simboliza, né? Tem uma representatividade incrível. Olha, muito obrigada, tá, Farias? Brigadão. Vamos lá, um pouquinho mais de matraca com a sua força? Olha aí. Obrigada, Farias. Eu e que desse jeito você agradeço. segue, né, durante toda a procissão. Sim, sim, do assim fogaréu. vamos durante toda a procissão, na esperança de que todas essas manifestações religiosas nos faça refletir na nossa vida ao longo do resto do ano, sobre as coisas que nos acontecem no mundo, até mesmo no ambiente da nossa própria cidade. É isso, brigadão, tá, Farias? E vocês ficam agora com imagens de Oeiras, mostrando um pouquinho da sua beleza, da sua história. Oeiras, primeira capital do Piauí, a capital da fé, da religiosidade, com tantas tradições, né, culturais, religiosas. Acompanhe um pouco das imagens desse município.